Gente, tudo bem? A paz de nosso Senhor Jesus Cristo que esteja com todos vocês. Hoje nós vamos ler os 7, 8 e 9 de Deuteronômio. Mas antes eu vou ler uma explicação, tá? Que é o povo escolhido por Deus. Por serem o povo escolhido pelo Senhor, os israelitas precisam destruir completamente os povos que moram na terra em que vão entrar. Pois esses povos os levariam a adorar outros deuses. Deus é fiel e espera que seu povo também seja fiel. Vamos orar, né? Pedir ao Senhor sua ajuda. Depois eu começo a leitura. Senhor nosso Deus e Pai, e em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui, Senhor, para te pedir perdão por todos os nossos pecados e te agradecer por mais este dia, pelo nosso alimento, pela nossa salvação em Cristo Jesus, pela sua proteção. Obrigado, Senhor, por tudo. Peço ao Senhor que abençoe a todos nós e nos proteja, Senhor. Abra, Senhor, nossos olhos e ouvidos espirituais, Senhor, para que possamos entender tudo o que o Senhor queira falar para nós através da sua sagradas escrituras. Ajude-nos, Senhor. Nos ilumine, nos abençoe, nos purifica, Pai. E nos ajude em tudo que precisamos, Senhor. E precisamos de Ti o tempo todo, Senhor. Olhe, Senhor, pelo nosso povo, pelo povo brasileiro, Pai. Olhe por todos nós, Senhor, nos dê entendimento, nos ajude por tudo que estamos passando, Senhor. Ajude, Senhor. Cuide para que tudo saia bem, Senhor. Ó Jesus, ajude-nos, é o que te pedimos. É o que te pedimos, Senhor. Proteja-nos, cada um de nós. Mesmo que se entrarmos numa guerra, Senhor, que o Senhor nos proteja, Senhor. E nos leve pelo caminho certo sempre. E assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Começando a leitura, 7 de Deuteronômio. Moisés disse ao povo: O Senhor nosso Deus fará com que vocês entrem na terra que vão possuir, e Ele mesmo expulsará os povos que vocês enfrentarem. Conforme vocês forem avançando, Deus derrotará 7 povos que são mais numerosos e mais poderosos do que vocês. São eles os heteus, os girgazeus, os amorreus, cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. O Senhor entregará esses povos nas suas mãos e vocês os atacarão e destruirão completamente. Não faça nenhum acordo de paz com eles, nem tenham pena deles. Não casem com essa gente, nem vocês, nem os seus filhos ou filhas, pois esses povos farão com que os seus filhos rejeitem a Deus e adorem outros deuses. Aí o Senhor Deus ficará irado com vocês e o destruirá de uma vez. Portanto, derrubem os altares desses povos, quebrem as colunas do deus Baal, cortem os postes da deusa Aserá e queimem todas as imagens, pois vocês são o povo escolhido pelo Senhor nosso Deus. Entre todos os povos da terra, Ele escolheu vocês, para serem somente dele. O Senhor Deus os amou e escolheu. O Senhor os amou e escolheu, não porque vocês são mais numerosos que outros povos. De fato, vocês são menos numerosos do que qualquer outro povo. Mas o Senhor os amou e com a sua força os livrou do poder de Faraó, o rei do Egito, onde vocês eram escravos.
Ele fez isso para cumprir o juramento que tinha feito aos nossos antepassados. Lembrem que o Senhor nosso Deus é o único Deus, Ele é fiel e mantém a sua aliança. Ele continua a amar por 1000 gerações aqueles que o amam e obedecem os seus mandamentos. Porém, castiga de uma vez os que rejeitam, castiga de uma vez os que o rejeitam. Ele não demora em castigá-los e destruí-los. Obedeçam, pois, as leis e os mandamentos que hoje eu estou dando a vocês, e façam tudo o que eu mando. Uma pequena explicação: Deus promete bênção para aqueles que cumprem fielmente a sua lei, a começar pela rejeição de todo e qualquer ídolo. O mesmo tema aparece também em Levítico, né? Se vocês derem atenção a essas leis e as cumprirem fielmente, o Senhor nosso Deus manterá a sua aliança e continuará a amá-lo, conforme prometeu aos nossos antepassados. Ele os amará e abençoará, e fará com que se tornem mais e mais numerosos. Ele lhes dará muitos filhos, boas colheitas de cereais, uvas e azeitonas e muitas crias de gado e de ovelhas. Deus lhe dará todas essas bênçãos na terra e ele vai lhe dar conforme o juramento que fez aos nossos antepassados. Vocês serão o povo mais abençoado do mundo. Todos terão filhos e todos os seus animais terão crias. O Senhor Deus os protegerá de toda enfermidade e nunca os castigará com as terríveis doenças com que castigou os egípcios, como vocês bem sabem. Pelo contrário, ele mandará essas doenças para os povos que odeiam. Para os povos que odeiam vocês. Acabem com todos os povos que o Senhor, nosso Deus, entregar nas mãos de vocês. Não tenham pena deles, nem adorem os seus deuses, pois isso seria uma armadilha mortal para vocês. Não fiquem pensando assim: estes povos são mais numerosos que nós. Como poderemos derrotá-lo? Não tenham medo deles. Lembrem daquilo que o Senhor, nosso Deus, fez com o rei do Egito e com todo o seu povo. Lembre das pragas, dos milagres e das coisas espantosas que vocês viram e não esqueçam o grande poder com que o Senhor os tirou do Egito, pois o Senhor, nosso Deus, fará com esse povo, com esses povos de quem vocês estão com medo. A mesma coisa que fez com os egípcios. Deus fará com que esses povos fujam apavorados e destruirá os que escaparem e se esconderem de vocês. Portanto, não tenham medo deles, pois com vocês está o Senhor nosso Deus, o Deus que é forte e causa medo. Pouco a pouco, ele irá expulsando os povos que vocês enfrentarem, mas vocês não irão destruí-los, todos de uma vez. Se fizerem isso, o número dos animais selvagens aumentaria, e eles seriam um grande perigo. O Senhor vai entregar os inimigos nas mãos de vocês e vai deixá-los tão apavorados que eles serão destruídos. Deus também entregará nas suas mãos os reis desses povos. Vocês os matarão e ninguém lembrará nem do nome deles. Vocês
estarão todos os seus inimigos. Ninguém poderá resistir. Queimem todas as imagens dos deuses desses povos. Não cobicem a prata e o ouro que estão nas imagens, nem fiquem com eles, pois isso seria uma armadilha mortal para vocês. Para o Senhor nosso Deus, adorar ídolo é uma coisa nojenta. Não levem nenhum ídolo para dentro de suas casas, pois a maldição que está sobre o ídolo estará também sobre vocês. Detestem e odeiem com todo o coração os ídolos, pois o ídolo é uma coisa amaldiçoada. E está por trás do ídolo, né? São os demônios, né? Ninguém imagina, mas é. Aqui nós terminamos o capítulo 7. Agora vou ler uma explicação antes do 8, tá? A terra ser conquistada. Deus guiou os israelitas durante uma longa caminhada pelo deserto para pô-los à prova, isto é, para saber se estavam resolvidos a obedecer aos mandamentos. Também quis ensinar que o ser humano não vive só de pão, mas de tudo o que Deus diz. Ao entrarem na terra prometida, uma terra rica e fértil, jamais deveriam esquecer essa lição. Só tomar água e a gente já continua. Lendo dá muita sede, né? A boca fica seca quando água direto. Vamos agora ao capítulo 8 de Deuteronômio. Moisés disse ao povo: tenha o cuidado de obedecer a todas as leis que hoje eu estou dando a vocês, para que vocês vivam e se tornem mais numerosos e entrem e tomem posse da terra que o Senhor Deus jurou dar aos nossos antepassados. Lembrem como o nosso Deus guiou vocês pelo deserto esses 40 anos. Durante essa longa caminhada, Deus os humilhou e os pôs à prova para saber se estavam resolvidos ou não a obedecer aos seus mandamentos. Ele os deixou passar fome e depois lhe deu para comer o maná, uma comida que nem vocês nem os seus antepassados conheciam. Deus fez isso para que soubesse que o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo que o Senhor Deus diz. Durante esses 40 anos, as roupas que vocês vestiam não ficaram gastas e os seus pés não ficaram inchados. Fiquem sabendo que o Senhor nosso Deus os corrige como um pai corrige o filho. Obedeçam, pois, aos seus mandamentos. Vivam de acordo com os seus ensinamentos e temam o Senhor, seu Deus, pois Ele os está levando para uma terra boa, cheia de rios e ribeirões e de fontes que jorram água pelos vales e pelas montanhas. É uma terra que produz trigo e cevada, uvas, figos e romãs, azeite e mel. É uma terra onde nunca faltará comida ou qualquer outra coisa para vocês. Uma terra onde as pedras têm ferro e as montanhas têm minas de cobre. Vocês terão toda a comida que precisarem e louvarão o Senhor nosso Deus pela boa terra que lhes deu. Aqui é um aviso contra o orgulho, tá? Nunca esqueçam o Senhor nosso Deus e tenham o cuidado de obedecer aos seus mandamentos e às suas leis que hoje eu estou dando a vocês. Naquela terra vocês terão toda a comida que quiserem, construirão casas boas onde morarão.
onde morarão. O seu gado e os seus rebanhos aumentarão. Vocês ajuntarão mais prata e ouro e terão tudo de sobra. Então, tomem cuidado para não ficarem orgulhosos e esquecerem o Senhor, nosso Deus, que os tirou do Egito, onde vocês eram escravos. Eles o levou por aquele enorme e perigoso deserto cheio de cobras venenosas e de escorpiões, e onde não havia água, mas no deserto Deus fez sair água da rocha bruta para vocês beberem, e lhes deu para comer o maná, uma comida que os seus antepassados não conheciam. Ele fez tudo isso para humilhá-los e para fazê-los passar por provas a fim de abençoá-los mais tarde. Portanto, não pensem que foi com a sua própria força e com o seu trabalho que vocês conseguiram todas essas riquezas. Lembrem do Senhor, nosso Deus, pois é Ele quem lhes dá força para poderem conseguir riquezas. Vocês estão vendo que assim Ele está cumprindo a aliança feita por meio de juramento. Porque o povo, nós somos assim, né? Quando temos tudo o que precisamos, estamos bem, né? Estamos felizes nos casamentos, nos namoros. Aí o que acontece? Nós vamos viver tudo aquilo e esquecemos de Deus. Então, o que acontece? Aí o Senhor se volta contra nós, né? Porque nós não podemos abandoná-lo. Nunca. Então, deixa eu ver aqui onde eu parei. Mas se vocês esquecerem o Senhor e adorarem e servirem outros deuses, eu aviso hoje que vocês certamente morrerão. Se não obedecerem ao Senhor, nosso Deus, então vocês morrerão. Como vão morrer os povos que Deus vai destruir na presença de vocês? Terminamos o capítulo 8. Antes do 9, eu vou ler uma explicação, tá? O povo de Israel não deve pensar que vai receber a terra prometida porque eles são bons. Ao contrário, eles são gente teimosa e rebelde, como Moisés mostra através de vários exemplos. Se Deus está dando a eles a terra prometida, é porque Ele é fiel e cumpre o que prometeu a Abraão, Isaque e Jacó. É assim, né? Nós vamos receber a terra prometida quando o Senhor Jesus vier para nos buscar, né? E nós vamos viver a vida eterna para sempre, junto com Ele, né? Então, mas nós nunca conseguiremos por si próprio, né? Então, aqui deve pensar que vai receber a terra prometida porque eles são bons. Não, nós não vamos receber a terra prometida, nós não vamos para a vida eterna por sermos bons. Porque não somos bons. Ninguém é bom. Só o Senhor é bom. Nós recebemos a terra prometida, vamos entrar na vida eterna se obedecermos ao Senhor. Seus mandamentos, tudo que Ele nos ensina. E hoje, aqui na Antiga Aliança, o Senhor já mostrava, né? E os bons, não é porque ser bom é que vai herdar, né? Não. É ser obediente. Errar, pecar, mas saber que errou e pecou e pedir perdão ao Senhor, né? E continuar no caminho certo. Né? Ele não veio, o Senhor Jesus, ele não veio para salvar os salvos. Ele veio para salvar os que estavam perdidos, né? Um pastor, ele tem suas ovelhas
E ele não vai lá salvar as que estão salvas, que estão guardadinhas, né? O rebanho lá está guardado. Ele não vai lá salvar elas estão salvas. Então elas estão seguras. O pastor vai salvar aquela que fugiu, que se perdeu, não é? Então, é isso que o Senhor Jesus fez, né? Ele veio para salvar nós, todos nós que estamos pecando e vamos errar, vamos pecar, mas temos que pedir perdão a Deus, né? Procurar não ficar repetindo o erro e andar com o Senhor, sempre. Porque o médico, ele não vai para uma pessoa que está sã, ele vai para curar o doente, que está doente, assim é o Senhor. Ele veio para curar. Antes, nós tínhamos, quando eu era criança, eu lembro que eu aprendi que a gente não deveria de pecar de jeito nenhum para ser salvo. E os pecadores não iam ser salvos. E é o contrário, né? O Senhor Jesus veio para salvar os pecadores, né? Ele veio para resgatar os que estavam perdidos. Ele foi lá, procurou, aí explicou, né, que é a palavra de Deus. A pessoa se interessou em aprender, o Espírito Santo entrou na pessoa e ensina, e a pessoa ama o Senhor e quer seguir o caminho do Senhor para ser salvo junto com ele. É bonito, né? Lindo demais, né? Então vamos começar aqui o 9, capítulo 9 de Deuteronômio. Moisés, ele disse ao povo: escute, ó povo de Israel, hoje vocês vão atravessar o rio Jordão e vão tomar posse de uma terra que pertence a povos mais numerosos e mais poderosos do que vocês. As cidades deles são enormes e são protegidas por muralhas que chegam até o céu. Vocês já ouviram falar dos Anaquins, uma raça de gigantes fortes que moram naquela terra? Pois todos dizem: ninguém pode derrotar os Anaquins. Mas fiquem certos de que o Senhor, nosso Deus, vai hoje na frente de vocês com um fogo que devora tudo. Ele devorará e destruirá os povos dessa terra. E assim, conforme o Senhor Deus prometeu, vocês irão expulsá-los e matá-los depressa. Mas depois que o Senhor nosso Deus tiver expulsado esses povos da presença de vocês, não fiquem pensando assim: Deus nos trouxe aqui e nos deu essa terra porque somos bons. Não é por isso. Mas Deus vai expulsar esses povos da presença de vocês porque eles são maus. Vocês não vão tomar posse da terra porque são bons e honestos. É por causa da maldade desses povos que Deus vai expulsá-los. E também porque o Senhor nosso Deus quer cumprir o que prometeu aos nossos antepassados, a Abraão, Isaque e Jacó. Portanto, fiquem certos de que Deus lhe está dando esta boa terra, não porque vocês sejam bons. Pelo contrário, vocês são gente teimosa. Nunca esqueçam que no deserto vocês provocaram tanto a Deus, o Senhor, que ele ficou irado com vocês. Desde que saíram do Egito até chegarem aqui, vocês têm se revoltado contra Deus. Até mesmo no Monte Sinai, vocês o provocaram e ele ficou tão irado que pensou em destruí-los. Eu subi o monte para receber de Deus as 2 placas de pedra, nas quais estava escrita a aliança que ele fez com vocês. Fiquei ali no monte 40 dias e 40 noites. E durante todo aquele tempo não comi nem bebi nada. O Senhor Deus me deu as 2 placas de pedra. Ele mesmo tinha escrito nelas tudo o que tinha dito a vocês no meio do fogo, quando estavam reunidos ao pé do monte.
Foi no final daqueles 40 dias que o Senhor Deus me deu as duas placas da aliança. Aí ali ele me disse: desça logo daqui e volte para onde está o povo que você tirou do Egito, pois eles já cometeram um pecado grave. Bem depressa deixaram de seguir as minhas ordens e já fizeram um ídolo de metal para adorar. Deus continuou, que este povo é teimoso. Portanto, não procure me impedir, pois vou destruí-los e assim ninguém lembrará mais que existiram. Assim ninguém lembrará mais que existiram. E de você, Moisés, e dos seus descendentes farei uma nação maior e mais poderosa do que a deles. Moisés continuou. Aí eu desci do monte, né? Moisés está repetindo tudo o que aconteceu, né? Que nós já lemos também, né? Aí eu desci do monte, do qual subiam chamas de fogo. Levava comigo as duas placas de pedra, as placas da aliança. Quando cheguei perto de vocês, vi que haviam pecado contra o Senhor nosso Deus, e que bem depressa haviam deixado de seguir as suas ordens. Vi o bezerro de metal que vocês haviam feito para adorar. Então, na presença de vocês, joguei as placas de pedra no chão e as quebrei. Depois, me ajoelhei diante de Deus, o Senhor, e fiquei ali 40 dias e 40 noites, com o rosto encostado no chão, como havia feito antes. Não comi nem bebi nada durante aquele tempo. Agi dessa maneira porque vocês pecaram contra o Senhor, fazendo o que ele condena e provocando sua ira. Eu estava com medo da ira e do furor de Deus. Ele estava tão irado que pensava em destruí-los. Porém, mais uma vez Deus atendeu o meu pedido. Ele estava irado também com Arão e pensou em matá-lo. Por isso orei também em favor de Arão. Aí peguei o bezerro de metal, aquele objeto nojento que vocês tinham feito, e o joguei no fogo. Depois o quebrei em pedaços, moí tudo até virar pó e atirei o pó no ribeiro que corria monte abaixo. Vocês provocaram de novo a ira do Senhor Deus em Taberá, em Massá e em Quibrote Ataavá. E também o provocaram em Cádiz Berneia, quando ele mandou que tomassem posse da terra que lhe estava dando. Vocês não confiaram em Deus, mas se revoltaram contra ele e desobedeceram a sua ordem. Desde o dia em que eu os conheci, vocês sempre foram rebeldes contra Deus, Senhor. Aí aqui é uma pequena explicação. Deus ora em favor do povo, assim como fez o Senhor Jesus, né? Para salvar o povo, ele veio e se entregou à morte por nós. Em sua oração a favor do povo, Moisés apela para a honra de Deus. Se Deus destruir o seu povo, perderá a fama de ser o Deus poderoso que cumpre o que prometeu. Então vamos continuar a leitura. Moisés continuou dizendo: 40 dias e 40 noites fiquei ajoelhado com o rosto encostado no chão, na presença de Deus, o Senhor, pois ele tinha dito que iria destruí-los. E orei assim ao Senhor: ó Senhor, meu Deus, eu te peço que não destrua o teu povo escolhido, e com a tua força e com o teu poder livraste do Egito. Lembra dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó, e não des atenção à teimosia, à maldade e ao pecado deste povo.
Pois se destruíres o teu povo, os egípcios vão dizer que não pudeste levá-los para a terra que lhe prometeste. Dirão também que odeias esse povo e por isso o levaste ao deserto para matá-lo, mas eles são o teu povo escolhido, que tiraste do Egito com a sua força e com o teu grande poder. Terminamos o capítulo 9. Deus abençoe a todos. Fique com o Senhor Jesus.